Fala, família negra, bora ver o que a mídia está repercutindo sobre este jogo do Mengão. Flamengo fica só no empate com o Cruzeiro e perde a chance de disparar na liderança do campeonato. Pra você, torcedor, o que faltou pro Flamengo confirmar essa vantagem na liderança do campeonato? E quem foi o melhor e o pior jogador do Flamengo no jogo de hoje? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Não é bom estar no YouTube? É bom, é bom. É uma delícia estar no É YouTube. televisão verdade. Intervalo é incrível. Você gosta? Gosto. Você adora e você gosta do TikTok. Aliás, estamos também no TikTok. Bom lembrar pra quem tá chegando e Primeira tal. coisa, uma boa noite a você, Boa noite. Léo, O senhor Carlos brilha Sábio, no TikTok. Jair, Cara, eu confesso, eu seguidores. perdi pro TikTok. Isso é Vitor bom Birner isso. domina o TikTok. Aliás, Birner, rapidinho, pra gente começar a falar de Flamengo e Cruzeiro, só vende peixe. Você postou um vídeo maravilhoso. Foi no TikTok ou foi no Instagram? Onde foi que você postou? Só tem o TikTok, é a única Só tem rede social que eu TikTok. mexo. Você postou um vídeo maravilhoso, Mas você gostou, né? Sobre o São Paulo, foi isso? No TikTok? Você quer saber qual é o título do vídeo? Rapidinho. Você pode ler aqui. Não, eu não enxergo nada, Você Birner, pode de ler aqui. perto, tô Então, sem meus peraí. óculos. Fala Só pra você. aí. Você pode ler aqui, ó. Ah, cadê? Põe grande aí, deixa eu ver. O torcedor do São Paulo festeja ou lamenta a expulsão de Rigoni? Vamos falar sobre isso tentar no explicar programa de depois hoje. isso. Acho que tem que festejar. Que isso? Bom, Jailson. Oi. Tudo bem, meu querido? Tudo Eu te bem. pergunto, tá tudo bem com o torcedor do Flamengo depois desse empate no Maracanã 0x0? Boa noite, né? Boa Boa noite, noite. William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esporte. Um empate meio xoxo, né? O jogo, assim, algumas... Esperava mais? Eu esperava, confesso que esperava mais. Das duas partes? Das duas partes. Não, então, eu achei que em relação à estratégia, o Cruzeiro, na teoria, entrou com 4 volantes, né? Ali, o Lucas Silva, o Romero, o Matheus Henrique e o Christian, mas obviamente o Matheus Henrique e o Christian chegando um pouco mais por fora, mas acho que na estratégia do Cruzeiro, o Cruzeiro ficou ali pro contra-ataque. O Matheus Pereira jogou muito, cara. Jogou muito. Matheus Talvez o melhor em campo, hein? o Matheus Pereira jogou muita bola. Impressionante que o Matheus Pereira consegue fazer com 1, 2 toques na bola, muito a velocidade dele de raciocínio, capacidade técnica dele que ele tem de parar, às vezes, o lance, deixar os companheiros na cara do gol. Mas, assim, do Flamengo, eu achei que faltou o Pedro. O Pedro foi entrar só na parte final do jogo. Achei que o Flamengo, com o Carrascal e o Arrascaeta, criou algumas oportunidades, mas estava sempre faltando alguém dentro da área, porque o Plata, que hoje estava escalado para ser esse cara mais central, estava saindo bastante da área também. Ficou Plata, Carrascal, Arrascaeta e Lino se movimentando bastante, mas ninguém dentro da área. Então acho que o Flamengo, quando teve algumas oportunidades que foram criadas, principalmente pelos dois meias, faltou no centroavante. E foi o Pedro que entrou aqui, eu anotei, com 34, né? Adoro o seu cabelo. 34 do segundo tempo só. Ele e o Luiz Araújo, que quando saíram os dois armadores, Arrascaeta e Carrascal. Então, de repente, provavelmente o Felipe Luiz vai falar sobre isso na coletiva e já é a minha curiosidade de saber por que o Pedro entrou tão tarde nessa partida, que era basicamente ali uma final também. Né? Você já tocou algumas pautinhas aí pra gente, hein? Já? Pedro, Samuel Lino, Carrascal, vamos entrar por aí já. Tá bom. Eu queria saber de você, Birner, também, se o jogo chegou a te decepcionar um pouco ou se você esperava exatamente isso desse confronto. Bom, primeiro cumprimentando a todos e todas mais uma vez. Um pouco decepcionante. E o jogo mais à feição do que pretendia o Cruzeiro. Era travar o jogo do Flamengo, escapar da pressão alta do Flamengo e usar os contra-ataques para criar chances de gol. Teve no primeiro tempo, desperdiçou as chances nos contra-ataques. Né? Então eu acho que a ideia de jogo do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, funcionou melhor que a ideia do Felipe Luiz. Eu entendi a ideia do Felipe, apesar de não ter funcionado. Quando ele coloca o Plata mais avançado, ele quer um cara com uma característica mais próxima do Bruno Henrique e com capacidade de fazer mais pressão, e aí tem muito a ver com a parte física do que o Bruno Henrique, e não o Pedro. E não funcionou. Como a gente falou, o Cruzeiro no primeiro tempo conseguiu ter um jogo mais à sua feição, no segundo tempo o Flamengo melhorou um pouco, mas não incomodou tanto assim, incomodou o Cruzeiro. Então eu acho que falta uma outra coisa que também queria debater um pouquinho hoje. Nos jogos mais importantes, naquele jogo que o time precisa fazer uma coisa a mais, mesmo sendo o melhor time do Brasil, o Flamengo não tem feito. Vamos chegar nisso. Eu até acho que o Moro vai fazer, mas ainda não tem feito. Vamos É um bom ponto que a gente vai falar um pouco também dessa oscilação do Flamengo nos últimos jogos, tá envolvendo jogos importantes, tá faltando esse algo a mais. Vamos falar disso, boa. Aliás, você falou do Plata, o Plata teve uma finalização que o Cássio fez uma defesaça de perna esquerda. Cássio também foi uma das figuras importantes nesse jogo, grandes defesas. O Cássio é aquele Cássio, a moda antiga, né? O Cássio do jogo grande, onde ele apareceu bastante aí nessa partida contra o Flamengo.
Bertozzi, Oi. tudo bem com você? Tudo jóia. E o jogo, hein? Bom, ruim, mais ou menos? O segundo tempo eu até gostei. O segundo tempo eu achei mais animado. O primeiro foi duro mesmo, mas na arbitragem também não ajuda, né? Ramon abate Abel. Porque, Curioso. assim, quando você tem um jogo que já é desenhado para ser físico, pelo que o Jailson falou, a escalação do Cruzeiro, né? Ele já é um jogo que é planejado pelo visitante para ser um jogo de mais intensidade, de mais pegada. E aí você tem um árbitro que já entra disposto ao critério de muita faltinha. Com 20 minutos já tinha 4 cartões, 2 para cada lado. Que é um critério que ele não vai sustentar, porque se ele sustentar, o jogo não termina. Então, assim, o jogador já não sabe qual vai ser o critério para marcação de falta, já não sabe qual vai ser o critério para cartão. O jogo não anda. Quer dizer, aí podia ser, de fato, um dos melhores jogos do campeonato, mas no primeiro tempo o jogo não pegava, né? 2 toques lá, dá pra falta. Então, o primeiro tempo não andou. O Flamengo não chutou uma bola no gol no primeiro tempo. Foi, no alvo. Foram não 4 rolou. finalizações, duas para fora, 2 bloqueadas. A única grande chance foi do Cruzeiro, e ali o Rossi brilhou, porque não só no chute do Caio Jorge, mas no rebote do Christian ali, que ele faz uma defesa muito difícil. Se fosse uma luta de boxe, o Cruzeiro ganharia o primeiro assalto 10-9, né? Vamos dizer assim. O segundo ficou mais aberto. Pelo menos o jogo soltou um pouquinho mais, as duas equipes arriscaram um pouquinho mais, conseguiram criar algumas chances. E aí, como você disse, o Cássio conseguiu se destacar. A expulsão já chega numa reta final de jogo, né? Então não deu nem tempo do Flamengo fazer muito volume ali para pressionar, mas de qualquer maneira, assim, acho que o Cruzeiro não merecia sair de mãos vazias do Maracanã hoje pelo jogo que fez, né? Acho que fez um jogo competente, concentrado, com muita organização, que é a marca do trabalho do Leonardo Jardim, né? Acho que é um trabalho que a gente só pode aplaudir pelo que tem feito esse ano. E foi sem dúvida, um bom jogo. Mas concordo, assim, que alguns jogadores do Flamengo não tiveram no melhor dia. Samuel Lino, por exemplo, achei muito apagado hoje, achei muito abaixo. O Flamengo, quando ele tá no dia, cara, por exemplo, o primeiro tempo com o Estudiantes, a gente cobra do Flamengo porque a gente sabe o melhor do Flamengo pode qual que entregar é, aquilo lá, né? exatamente. Então, assim, acho que a gente tem o direito de ser exigente com o Flamengo, de ser mais crítico com o Flamengo, porque a gente sabe qual é o teto do Flamengo, né? Então, hoje, acho que foi bem abaixo desse teto. O Flamengo ainda é um resultado que, assim, de certa forma, você mantém um adversário à mesma distância, um adversário direto, então não acho que é um resultado ruim. Não é. Empatar com o adversário direto faz parte. Venceu ontem, o Palmeiras tirou um pouquinho da diferença mas, com esse assim, empate. Mas é um confronto entre Flamengo e Cruzeiro. Exato. Não é um resultado desastroso, até porque há que se respeitar o campeonato que o Cruzeiro faz e o bom jogo que o Cruzeiro fez. Mas acho que em termos de desempenho ficou um pouquinho abaixo assim, do que a gente está acostumado a ver do Flamengo. Acho que em relação a isso não tem muita dúvida. Calçar, para a tua primeira participação, vou te jogar os treinadores, cara. Assim, o jogo foi 0-0. E no confronto de Felipe Luiz e Leonardo Jardim, foi empate também? Ou alguém se sobressaiu? Os dois têm. Boa noite. Boa Os noite. dois encheram muito o meio de campo, né? Se você olhar assim, jogadores mais agudos das duas equipes, estou falando de explorar o espaço, beirada, chegar à linha de fundo. Talvez Samuel Lino pelo Flamengo, não é assim o Cruzeiro. Você pelo lado direito, o Plata é um jogador que está por dentro. Carrascal é um meia. Então o Flamengo tem alguns, para primeiro ficar no Flamengo, você pega o Flamengo contra o Estudiantes, o que foi o Flamengo? Plata e Pedro. Você tem 2 atacantes muito próximos pelo centro. Com esta formação, ele usou na Arena, na Neoquímica também contra o Corinthians, a Carrascal e a Arrascaeta, ao invés de 2 jogadores enfiados na área, você tem 2 jogadores, 2 meias. Né? Então são variações do Flamengo, que ele pode encontrar, ele pode utilizar. O Felipe Luiz tem essa possibilidade. E ambos preencheram muito esse setor. Tanto que foi um jogo de faltinha ali, né? Porque muitos amarelos nesse setor, né? Porque era o objetivo dos dois. A gente tem que entender o seguinte: primeiro, que o Flamengo está de olho na tabela. Pode ficar tudo igual para o Flamengo, o que não pode é o Cruzeiro subir um pouquinho e se aproximar. O empate fica tudo igual. Aí o problema é para ser o Palmeiras. O Cruzeiro tinha, por perder pontos recentemente, o Cruzeiro tinha que avançar mais. E não avançou. O Cruzeiro, eu acho que o dano maior é para o Cruzeiro, que fica tudo como está. Agora, não é gostar ou não gostar dos formatos. Os formatos, a parte tática, ela pode funcionar de várias maneiras diferentes, né? E pode não funcionar também, quando você acha que aquilo é o ideal. Mas é um Flamengo que, neste desenho, fica muito longe da área da definição.
Teve o Arrascaeta, logo aos 5 minutos, uma chance que quase ele toca na bola e faz o gol na pequena área. Ali era um exemplo de um time que não tinha um centroavante para ocupar a área, mas alguém ocupou no momento certo. Mas foi uma raridade, porque o Plata pode fazer isso, só que o Plata se movimenta muito, sai muito. Então, em muitos momentos, você viu o Flamengo vazio na área. E aí o que acontece? Aí a bola fica circulando de um lado para o outro, né? Porque eu tenho o passe, sou o Arrascaeta, não tem ninguém na área, eu vou tocar do lado. Mas aí era Pedro ou Bruno Henrique na área? Então, no início. Para este jogo, ele tem usado o Pedro. Ele usou o Pedro contra os jogos importantíssimos contra o time argentino, Estudiantes, Libertadores da América, ele foi de Pedro. E aí era com Plata pelos lados, sem quem? Ele pode usar o Plata. Era Carrascal ou Arrascaeta. Um dos dois, provavelmente o Carrascal, mesmo tendo feito um baita do... E o Lino do lado esquerdo, que ele tem usado o Lino. Mas, então, eu vi o que eu vi aí? Eu vi um confronto nos pontos corridos, um jogo de mata-mata. Pode ser. Porque quando você... Eu não posso isso. O mata-mata tem muito isso, né? Isso eu não posso, aqui toma cuidado. É um jogo de xadrez, né? Uma coisa eu muito... tô fora porque tem um jogo tal. Quer dizer, e tipicamente, até na arbitragem foi esse jogo assim. Foi. Né? Foi um mata-mata, mas que se justifica até, pelo momento na tabela. Sim. E o Flamengo não podia permitir o Cruzeiro se aproximar. Ficou como estava. Então o Cruzeiro ficou controlado. Para o Flamengo é ruim, mas para o Cruzeiro é muito pior. Sim. Né? Porque para o Cruzeiro o empate hoje tá super bom. O problema do Cruzeiro foi perder para o Vasco por 2-0. Exato. Né? Esse foi o problema no caminho. E aí ele tinha que compensar isso hoje. Exatamente. Então vamos lá, nessa disputa dos treinadores. Felipe Luiz, Hoje? Léo Jardim. Hoje deu o Léo Jardim, é isso? Hoje, então, no jogo, achei que a estratégia do Léo Jardim funcionou melhor. Mas pro campeonato, Felipe Luiz, eu concordo com o Calçado. O Flamengo conseguiu manter o Cruzeiro afastado. Mas no jogo de hoje, no jogo, o Léo Jardim. Para mim, o Léo Jardim, a estratégia do Léo Jardim, 2 meias, né, dos 4 volantes ali, de sair em contra-ataque, machucou mais o Flamengo. Acho que o Cruzeiro machucou mais o Flamengo do que o Flamengo conseguiu machucar o Cruzeiro, mesmo que o Cássio tenha feito algumas intervenções. Mas a gente está falando de um mérito do Léo Jardim, que tem, evidentemente, claro que tem. Eu falo Léo Jardim, só penso no goleiro do Vasco. Sim. Leonardo Jardim. Ou teve também um pouco de demérito do Felipe Luiz em alguns erros? Para mim, os dois. Então, assim, a minha crítica ao Felipe Luiz hoje, principal, como eu já falei, eu espero que provavelmente ele vai falar isso na coletiva, é em relação à ausência de um 9. Para mim, assim, o jogo de hoje, eu entendi ali a questão do início dele valorizar o Carrascal, que fez um baita de um jogo, por exemplo, contra o Corinthians. Ele tentou ali manter os 2 meias, né? Só que sem centroavante. A diferença é que no jogo com o Corinthians, ele tinha um centroavante. Ele botou os 2 meias, mas ele tinha um centroavante, botou o Carrascal aberto, tinha o Lino aberto de um lado, mas ele tinha o Pedro. Então, assim, hoje ele entra sem centroavante nenhum. Ele bota o Plata para tentar fazer essa função, só que foi o que a gente estava conversando aqui. O Plata se movimenta muito, então ficou basicamente 4 jogadores fora da área. Você imagina o desenho da área? Fora da área, os 4 tocando a bola assim, ó, de um lado para o outro, e não tinha ninguém dentro da área. Para ser assim, bem... Fala, Léo, desculpe. Não, sabe o que me lembrou? Até para fazer uma homenagem ao querido Trajano. Antigamente falavam que o América dos anos 50 era o Tico-Tico no fubá. Né? Que era conhecido por ser um time que tocava, era um time de toques rápidos, né, e tal, mas que às vezes era meio inoperante, né? Então o Flamengo do primeiro tempo foi o Tico-Tico no fubá. Né? Muita aproximação, muito toque, e mas faltava alguém faltava dentro da área. final. Até quando os jogadores chegavam na ponta, que o Birner quer falar, mas até quando os jogadores chegavam na ponta, às vezes o cara olhava para a área, eu vou cruzar para cá. Mas quando não tem gente na área, não teria que ter arriscado mais de fora? Mas de fora, no meio, na frente da área, né? Que o Cruzeiro estava ocupando muito bem. Não tinha espaço para finalizar. Aí entra o mérito do Cruzeiro. Aí entra o mérito do Cruzeiro. Porque, assim, para ser bem injusto com o Felipe, eu acho que... Injusto? Justo. Justo. Tá. Justo. Eu acho que tanto a ideia de você tentar aumentar a pressão e a intensidade com o Plata mais adiantado e, obviamente, perdendo essa referência na área, quanto a ideia de iniciar com uma referência na área, tendo a escalação que o Flamengo tem sempre, sem o Carrascal, e aí com o Plata jogando na direita, ali na esquerda, Arrascaeta por dentro. Cuidado com olha isso aí. falha. Pelo amor de Deus. Isso eu quero falar depois. Arrascaeta e Pedro. Eu acho que ambas tinham lógica antes do jogo. Não havia uma verdade absoluta, alguma coisa tão clara que você pudesse falar, olha, é isso, errou. A gente pode falar o que não funcionou como o treinador queria.
ou que o Cruzeiro conseguiu ter mais virtudes para lidar. O Cruzeiro tem uma zaga muito dominante pelo alto, né? Sim, Tem Fabrício isso. Bruno. Talvez eu fico pensando assim, tá? O Fabrício Bruno é muito rápido, ele tentou colocar um atacante mais rápido para ver se dava mais trabalho pro Fabrício Bruno. Só que o ponto é, a partir do momento que o tempo vai passando, o que me pegou foi o fato do Felipe Luiz, ou se ele tentou, e a gente não sabe ajustar, e o Plata não obedeceu. Porque o Plata, na teoria, era para ser esse cara mais adiantado. Se o esquema de jogo fosse ser mantido, que foi feito contra o Corinthians, que era o Carrascal aberto pela direita, Arrascaeta centralizado, Lino pela esquerda e um centroavante, que hoje era o Plata pouquíssimas vezes durante o jogo foi visto dentro da área. Então, se ele, por forma automática mesmo, né? O Plata é um cara que joga mais aberto pelo lado direito. Então, automaticamente, ele estava vindo para o lado direito. O Felipe Luiz tinha que virar para ele e falar assim, Gonzalo, né? Só para mudar a nomenclatura. Vai para dentro da área, por favor, porque hoje você está fazendo a outra função, você não está fazendo aberto. Quem está fazendo aqui é o Carrascal. Então, assim, eu entendo a questão ali de organização, né? Ou tática, ou enfim, o que o Felipe Luiz tentou fazer sem o centroavante de referência. Mas eu acho que faltou hoje um 9, se esse cara era para ser o Plata não estava dentro da área. É que eu acho que quando jogar pelo lado, mais jogadores tinham que entrar na área. A gente viu várias vezes o Flamengo criando com 3 jogadores, principalmente pela esquerda. E aí olhava na área, tinha um jogador e o time do Cruzeiro postado. E eu acho que, para mim, a grande questão é, e eu concordo com tua abertura, por que, vendo que a coisa não andava, demorou tanto para colocar o Pedro? Para tentar mudar o cenário do 30 jogo. e quantos minutos do segundo tempo? 34 do segundo. Então, os 81 de jogo. Muita coisa. Fala, Calçade, que você entende. Eu tô com o Bini nessa. Assim, é muito. Eu não gosto, né, de. Isso errou. Isso é fácil de falar depois. Porque faz sentido. Isso já aconteceu em várias partidas. E funcionou. Você já teve. A gente aqui mesmo fala, esse jogo aqui é um jogo mais para o Bruno Henrique, não para o Pedro. Então, quando você admite isso, e são jogadores diferentes, claro que a gente sempre fala do Bruno olhando mais para um jogador que pode pressionar uma saída. Agora, é preciso entender que um atacante tem que fazer gol também. Né? Você pressiona a saída, mas não acontece nada. Você fala, bom, o que está rolando dentro de campo? E nesse daí não funcionou. Até porque o Cruzeiro, a gente tem que entender, é uma equipe muito bem dirigida, né? Por um treinador que tem sucesso no futebol europeu, que, ao que tudo indica, aceitou. E já para mim, ele já vendo as entrevistas deles, já deixou isso bem claro, né? Legal, estou participando, curti, mas eu vou embora logo, tá? Então, provavelmente, não sei se ele vai ficar no Cruzeiro. Porque a vida dele veio, fez o trabalho dele, mas a vida dele é na Europa. Vamos combinar que seria uma perda danada para o Cruzeiro. Total. Eu acho que o que esse cara fez esse ano... E com um time que não era dele, né? Exatamente. Ele olhou, e no início a gente tem que lembrar da dificuldade, principalmente do impacto de retirar Gabigol do jogo. Então foi ali que ele começou, naquela crise, ele começou a identificar todos os problemas. Mas olha como Gabigol e Dudu. Olha como você resolve uma crise, né? Tirando aquele jogador que era visto como o principal jogador do time, até pelo tamanho da contratação. Para poder montar um time. Né? Para montar um time. A partir dele, ele vem aqui que eu vou montar. Ele falou, não vai ser legal. E com uma direção que parece ter aprendido com os erros, né? Porque ano passado teve problema com o treinador, porque ficou insistindo para ele escalar reforço. Foi. Quando os reforços não eram a melhor opção para o time necessariamente. E agora ele teve carta branca para escalar quem ele achou melhor. Ele provou isso, né, Léo? Ele conseguiu falar, confia em mim, né? Se é para vocês escalarem, não precisa de treinador aqui. Então, assim, tem esse trabalho também. E o Felipe Luiz, é preciso entender o seguinte, ele dirige uma potência na América do Sul, ele é muito bom, mas ele ainda é um treinador que está numa etapa inferior a muitos treinadores, que você aprende muito com as suas experiências. Todos nós. Não há quem não aprenda com as experiências do dia a dia. Por mais que conheça determinada área, assunto, tema, na prática ou na teoria, é o dia a dia que te diz muita coisa. E o Felipe Luiz está se desenvolvendo. Então é preciso entender isso também. O Felipe Luiz é um treinador que a gente enxerga uma qualidade enorme, mas é o início da carreira dele. Ele era jogador até outro dia. Fez um ano agora. O início da carreira. Então, muitas coisas ele vai aprender em jogos assim. Então tem que tirar o Felipe Luiz? Não. Apenas é preciso entender o estágio, o tamanho de cada um. Exato. E nesse caso, o Leonardo Jardim, ele é enorme.
Exatamente. É que ele está só um ano, né? Acabou de completar um ano, você falou no Flamengo. Só que a coisa já foi tão intensa. O Flamengo teve a identificação com o torcedor, que há muito não acontecia com outros treinadores. Teve título logo de cara de Copa do Brasil, teve título, tem tanto peso título carioca, mas ganhou, né? Colocou mais um troféu lá. Já vinha de título na base, título importante, mundial, inclusive. Supercopa do Brasil também. Supercopa do Brasil também, enfim, tudo o cara vai disputando, ele vai levando. E acho que pela primeira vez em muito tempo, o torcedor criou essa confiança realmente no treinador, num nível que parece que as pessoas esquecem que ele começou outro dia. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante que o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai mandar para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações aí do canal para sempre que sair um vídeo novo você ficar atualizado aí em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rapaziada, rubro-negros e rubro-negras, empate amargo pro Flamengo dentro do Maracanã contra o Cruzeiro por essa rodada do Brasileirão. Parece que faltam algo a mais no Flamengo nesses jogos que são grandes, né? Nesses jogos que decidem um campeonato por muitas vezes. Deixou escapar uma vitória, teve bons lances ali no ataque, contou, claro, que com umas defesas do Cássio para poder evitar a vitória do Mengão, mas falta aquela pegada de campeão, de time que passa por cima de qualquer um para conseguir a vitória e se isolar na liderança do Brasileiro. E já não é o primeiro exemplo. Contra o Vasco também, lá dentro do Maracanã, podendo ganhar o jogo bem mais facilmente do que foi contra o Cruzeiro hoje, deu uma vacilada. Hoje contra o Cruzeiro faltou aquele algo a mais, não teve aquele ímpeto de estar sufocando o Cruzeiro ali, pressionando a bola lá na saída ali, faltou ser mais agressivo. Essa é a minha visão e eu quero saber de você, torcedor, o que faltou para o Flamengo tá ganhando esse jogo aí do Cruzeiro e nesses jogos importantes aí, por que será que o Flamengo não está conseguindo engatar e se sobressair nesses jogos? Deixa nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Esse foi mais um vídeo de hoje, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.